pensar com você sobre lições que podemos tirar da vida dos animais. Eu quero destacar 4 animais que aparecem no livro de Provérbios, no capítulo 30. Que lições nós podemos tirar, né, da vida desses animais? O primeiro deles é a formiga. Está no versículo 25 e diz assim: as formigas são um povo sem força, mas no verão preparam o seu alimento. Então as formigas não são preguiçosas, elas agem e trabalham, elas têm iniciativa, elas não ficam esperando o que vai acontecer, elas não perdem tempo, elas aproveitam bastante o seu tempo, elas são prevenidas, elas passam o verão pensando no inverno. Ela nos ensina o sentido de organização e trabalho em equipe. Elas estão focadas, organizadas, uma não compete com a outra, porque há um propósito. Elas nos ensinam sobre foco, está focado, tem um objetivo, tem um alvo a ser alcançado. Elas nos ensinam também sobre planejamento. Elas estão trabalhando no verão, já pensando no inverno, que no inverno será impossível trabalhar. Como tem sido a sua vida em termos de planejamento, de foco? Como está a sua vida? Pense sobre isso. O segundo animal é o coelho. Está no versículo 26. Os coelhos, um povo sem poder, mas vivem nos penhascos. Então a primeira lição que nós aprendemos com os coelhos é que eles buscam segurança. Viver no penhasco significa sentido de segurança. Eles procuram realmente um lugar onde eles possam se abrigar. E o salmista, no Salmo 121, verso 1 e 2, ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E depois de esgotada todas as possibilidades, ele declara: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, nós precisamos confiar no Senhor e buscar a segurança que vem dele. Jesus comentou que o homem que ouve as suas palavras e pratica, é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio a tempestade, veio o vento, veio o temporal, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A nossa casa espiritual precisa estar edificada sobre a rocha, que é Jesus. O terceiro animal que eu quero compartilhar com você são os gafanhotos. Está no versículo de número 27. Os gafanhotos que não têm rei, mas avançam todos enfileirados. Ou seja, eles nos ensinam a ideia de unidade e equipe. Sabem trabalhar juntos. É interessante que um gafanhoto não faz grandes coisas, mas uma quantidade imensa, Um ajuntamento de gafanhotos consegue fazer um estrago numa lavoura, numa roça, Então eles nos ensinam que a unidade é importante para nós, unidade de propósito no lar, unidade de propósito no trabalho, unidade de propósito na igreja, porque há pessoas que têm dificuldade de trabalhar em equipe, de manter a unidade do grupo, manter o foco do grupo. Então criam situações que dividem. Pode acontecer na família, pode acontecer no trabalho, como também pode acontecer na igreja. E Jesus certa vez falou que uma casa dividida entre si, ela não sobrevive. E o quarto animal é a lagartixa, está no versículo 28. A lagartixa que pode ser apanhada com as mãos, mas anda nos palácios dos reis. Então, ela nos ensina sobre buscar o rei, ir para a casa do rei. E nós temos um rei, o rei do universo, Senhor dos senhores, Senhor dos céus e da terra. E como é que nós podemos chegar à casa do rei? Nós podemos chegar à casa do rei do universo através da oração. A oração nos coloca na sala do trono do rei do universo. Olha que coisa extraordinária. E quantas oportunidades nós perdemos porque não oramos, não buscamos a Deus, não confiamos nele. Deus está interessado num relacionamento de amor conosco, porque ele quer nos abençoar,
Ele quer cuidar de nós, Ele quer nos proteger. Por isso mesmo nós precisamos de um lugar calmo, tranquilo, secreto, para dedicarmos em oração a Deus, estarmos na presença do Senhor. Orar é estar na presença de Deus e poder abrir o coração para Ele. Não adianta fazer rodeios, não adianta esconder as coisas de Deus, porque a Bíblia diz que antes de expressarmos qualquer palavra, o Senhor já sabe o que vai na nossa mente e no nosso coração. Portanto, seja uma pessoa prevenida, uma pessoa de ação, de atitude. Organize a sua vida e da sua família com fé em Cristo. Não se afaste da presença de Deus. O mundo está em crise, o Brasil está em crise, mas você pode ter paz, a paz do Senhor, porque em Cristo nós encontramos paz e segurança. Seja uma pessoa de oração. Nós temos muitos motivos para orar nesse tempo que estamos vivendo. Orar pelo pessoal dos hospitais, os funcionários, médicos, enfermeiras, aquelas pessoas que estão internadas, uma em estado grave, outras em estado menos grave. Orar também pelos policiais, civis e militares, corpo de bombeiro. Orar pelos motoristas de ônibus. Orar pelos motoboys que estão trabalhando nos deliveries. Orar pelos pessoal que está no supermercado. Enfim, nós temos vários motivos para orar. Orar pela nossa família. Orar por aquelas pessoas que estão sozinhas em casa, estão na área de risco, estão sozinhas em casa. Há pessoas idosas vivendo sozinhas em casa esse tempo. Então, há vários motivos pelos quais nós precisamos orar. Orar pela igreja, para que Deus avive a igreja e, passando isso aí, possa surgir uma igreja forte, atuante, uma igreja fervorosa, uma igreja poderosa, uma igreja muito mais comprometida com o Senhor do que ela estava antes. E que você realmente se coloque neste projeto de Deus para a sua vida, que você busque esse Deus e que você esteja disposto a ser um crente muito melhor do que você tem sido. E se você ainda não é, você assuma um propósito de se tornar um crente em Jesus, filho de Deus. Que Deus assim te abençoe.